essa crise fabricada, ela serviu para implementar, e está servindo ainda, porque não acabou, nós estamos aí com o festival de PECs, essa independência do Banco Central vem na esteira da crise, a securitização escandalosa, né? Então, está sendo muito útil para aqueles que queriam se apoderar do patrimônio brasileiro, do orçamento brasileiro e do poder político. Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma vivência internacional enorme numa missão assim humanitária, cosmopolita, sensacional, né, ajudando o Equador a reduzir em 70% a dívida, só olhando o que vale, o que era a falcatrua, tirou a falcatrua, caiu 70%. Na Grécia, você colocou a bola na marca do pênalti, lá para o Tsipras, chutar, no final ele acertou lá com, com quem tinha comprado os juízes e comprado os times. Infelizmente, apesar do valoroso trabalho que você prestou. Você falava aí, né, da frustração, que certamente a gente tem, de, infelizmente, né, a campanha propagandística da finança para mascarar tudo isso que você vem denunciando há tantos anos, há uma falta de consciência disso na maior parte da população brasileira. Então, eu ouvi essa história de que a crise no Brasil foi fabricada. Você partilha desse entendimento? Eu ouvi de pessoa que trabalha em banco, na finança, na Praça de Zurique, que a crise no Brasil foi fabricada. Não só partilho, Rômulus, mas a gente tem isso registrado, escrito em vários documentos nossos, em vários artigos, textos, né? Eu estou até preparando um livro sobre a crise fabricada, tá? Como que essa crise foi fabricada. E ela foi fabricada não só por conta do golpe, para dar seguimento a toda essa agenda. Olha, o que possibilitou a aprovação daquela reforma trabalhista que nos retroagiu à situação anterior a Getúlio Vargas? A crise. Diante daquela crise do desemprego crescente, aceitaram, né, justificaram a aprovação daquela excrescência que foi a reforma trabalhista, que não gerou emprego nenhum, aumentou foi a informalidade. Nessa esteira, foi aprovada a reforma da Previdência, as privatizações abusivas que estão acontecendo, todas justificadas com a crise. O Estado não tem como investir. Por que não tem como investir? Por causa da crise fabricada. Tá? Então, a PEC do teto, esse absurdo que foi a PEC do teto, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu teto para todos os gastos sociais, para todas as rubricas orçamentárias, exceto a dívida, lógico, e as empresas estatais não dependentes, que são justamente as empresas criadas para operar o esquema da securitização. Esse era o único teto que eu apoiaria, o teto com a debitocracia. Pois é, então, mas é o contrário, é o que está fora do teto. Tá? Então, essa crise fabricada, ela serviu para implementar, e está servindo ainda, porque não acabou, nós estamos aí com o festival de PECs, essa independência do Banco Central vem na esteira da crise, a securitização escandalosa, né? Então, essa crise está sendo muito útil para aqueles que queriam se apoderar do patrimônio brasileiro, do pré-sal. A sessão onerosa do pré-sal foi aprovada na esteira da crise. Vamos levar um dinheirinho para os estados. Tá? Então, está sendo muito útil para aqueles que queriam se apoderar do patrimônio brasileiro, do orçamento brasileiro e do poder político. Tá? E nesse momento, né, qual tem sido o nosso papel? A gente vem denunciando, lá na época da Emenda 95, nossa, nós entregamos denúncia no Senado, nós fizemos um barulho enorme, mas o que adianta? Né? As pessoas ainda não atinaram para ver o privilégio do sistema da dívida. Né? Quando a gente fala sistema da dívida, são esses mecanismos que geram dívida, fazem o estoque da dívida aumentar, mas o dinheiro não chega para fazer investimentos. Tá? Inclusive então, capitalizando juros, que é proibido. Você já viu algum país em que a rapina, nessa sua vivência internacional, a rapina seja tão grande proporcionalmente em relação à riqueza gerada e em que haja tanto desconhecimento da população por conta dessa propaganda? Olha, no Brasil, historicamente, a rapina é muito maior. Primeiro porque nós somos muito ricos, né? Aqui tem mais riqueza para roubar. É verdade. Tá?
Que país que entrega o petróleo como o Brasil está entregando? Desativando, eu vi que você falou mais cedo com o Felipe, que tem feito um trabalho excelente à frente da EPET, denunciando, como também o Fernando, que o antecedeu, também fez. Olha, é impressionante. Nós estamos desativando as nossas refinarias. Crime. E comprando a gasolina refinada lá fora, né, e outros produtos do petróleo refinados, dando empregos lá fora, não é? E depois essas refinarias, elas ficam desativadas, elas emperram, não é? E acabam desvalorizando, e aí vão ser privatizadas a troco de nada, e o investimento público é desperdiçado, né? Então, a roubalheira aqui é enorme. Nenhum país entrega petróleo como a gente entrega. Olha lá, por que tem guerra no Irã, no Iraque? Porque eles não entregam. Na Venezuela, por que aquele pé de guerra está acontecendo lá? Porque eles não entregam. O Brasil entrega de maneira... O Brasil saindo, tirando, o próprio governo tirando a preferência da Petrobras no pré-sal. Assim, por iniciativa do governo. E as pessoas muito acomodadas diante disso, não é? Então, falta muito conhecimento por parte da população brasileira e falta educação para a cidadania, para a participação, não é? Essa coisa de falar assim, o governo está roubando, todo governo rouba. Não, por que a gente tem que continuar concordando com isso? Não é? Olha quantas denúncias recaem sobre o Paulo Guedes. Ele é réu num processo no Tribunal de Contas da União. Como é que uma pessoa assim pode ser indicada e assumir as finanças do país? Não vou falar nada, Maria Lúcia. Né? Vou falar, não, quer dizer, só uma coisa falar. Né? Eu recebi aí há alguns dias o dossiê do Banestado, né? E você está falando aí do Paulo Guedes. Sou eu que estou falando, não é você não, tá? Eu tô falando assim, pode vir surpresa aí, né? Surpresa com o nome Guedes daqui a pouquinho já. Pois é, isso tem que ser olhado, né? Todo esse universo aí que faz parte dessa denúncia do Banestado, que foi realmente um escândalo que ficou escondido aí por 20 anos, né? Nós e todos os grupos, né, Rômulos, que você está mobilizando, vamos colaborar com essa investigação, porque o Banestado acumulou um passivo, uma perda, né, um prejuízo, que depois foi empurrado para o Estado do Paraná como dívida pública. Mas foi coisa pouca. Não foi pouca coisa. Foi mais de 5 bilhões de reais para um Estado. Eu queria registrar só aqui, porque eu acho necessário, né, que se a gente conheceu o Banestado, a gente não conheceu no todo, vamos conhecer agora quando for divulgado. E eu queria dizer, Maria Lúcia, o seguinte... Olha, o pessoal da editoria aí tem que tomar cuidado, porque eu estabeleci como coordenador dos esforços globais para levar isso, uma gincana. Assim, tá todo mundo, um sem saber o que o outro está fazendo, a gincana do bem. Assim, os grupos fora do Brasil. Eu mandei isso pra gente até que não fala português. Falei, se acontecer alguma coisa comigo, publica no Wikileaks esse negócio aí. Tá espalhado pelo mundo, o pessoal aí, grupos independentes vendo, e depois eu vou ficar maluco tentando juntar o resultado todo. Mas é o que a bunda não prejudica. Então, para além da sua equipe sempre competente aí com essa experiência internacional, saiba que tem competidores aí em vários lugares. Mas eu ia falar o seguinte, mas tenho certeza que você gosta dessa competição. Essa é a competição boa. Eu queria registrar o seguinte, né? Se não fosse também graças ao senador Roberto Requião, que foi governador do Paraná, a gente não conheceria, porque eu não sei se muita gente sabe disso, e é importante registrar, né? Não só ele, ao longo do seu mandato aí no Senado, ia para a tribuna e falava do Banestado, guardou uma cópia das CC5 lá no gabinete dele o tempo todo. Ninguém se interessou, Maria Lúcia. O tempo que ele ficou com isso lá, ninguém queria saber. Aí veja você. Bom, vou cometer essa inconfidência aqui, senador, me perdoa. Quando a gente anuncia que não tem jeito, que agora está espalhado pelo mundo, de qualquer forma vem, na última semana liga um jornalista do UOL, na sexta-feira, enchendo o saco do Requião. Mas me dá, eu quero. Ele falando comigo, mas eu fiquei 20 anos oferecendo, ninguém queria. Agora que vocês falam que vão botar, aí o cara quer para tentar furar e fazer confusionismo e tal. É o nível, é contra o que a gente está se batendo. Mas então, o senador Roberto Requião, quando estava no governo do estado do Paraná pela segunda vez, eu acho que um primo dele
era o presidente do Banestado, salvo engano, ele me relatou isso de novo na sexta-feira, pode ser que eu esteja cometendo alguma confusão. E aí, quando ele chegou lá, né, falou, ô, primo Requião, alguma coisa muito esquisita aqui, a agência ali em Foz do Iguaçu tá uma coisa muito esquisita. Aí o Requião imediatamente falou o seguinte, olha, você pega, então, em vez de pensar assim, pô, vou ver o que eu posso tirar aí com esse pessoal, né, de repente entrar no esquema também, não, você pega, prepara um dossiê, faz um levantamento, me dá, e você vai imediatamente aí no Ministério Público Federal e leve todo esse material para que seja oferecido uma denúncia. Só que, coitado, olha, isso está no artigo que eu publiquei hoje, olha que falta de sorte, quer dizer, se é que é sorte isso, se é que é acaso, cai com quem? Cai com o procurador do Ministério Público Federal do Paraná, Carlos Fernando dos Santos Lima. Você talvez lembre dele aí da Lava Jato, da Barbichinha, aquele que saiu agora do Ministério Público para prestar consultoria. Ele ficou responsável, recebeu em 98, Maria Lúcia, 98 a denúncia do Requião. E aí sentou em cima 4 anos, não ia falar disso, até o governo Lula ele sentou em cima. Olha que coisa terrível, Maria Lúcia, porque a mulher dele era funcionária do Banestado, gerente da agência de Foz do Iguaçu, que abria as contas famosas CC5. Então, olha que absurdo, o cara sentou em cima, e é esse cara que quis dar de paladino da moral, aí com Lava Jato e tal, etc. Esse pessoal tá todo pendurado, esse pessoal tá todo com dor de barriga, porque agora finalmente o dossiê vai ser conhecido, Maria Lúcia Fattorelli. Essas máscaras precisam cair, porque o Brasil tem que entrar em outra era, né? Precisa entrar em outra era, a gente não aguenta mais tanta entrega do patrimônio, tanta corrupção, e agora é urgente, né, que acordem, os parlamentares acordem para o que está por trás desse projeto de independência do Banco Central. Urgente isso. Porque vai sacramentar, se passar esse projeto do jeito que está, vai sacramentar essa possibilidade do Banco Central criar esses mecanismos que criam dívida e transferem o dinheiro para os bancos, através da farra do swap cambial, através da farra da remuneração da sobra de caixa dos bancos, e acobertando essa omissão toda do Banco Central, porque como é que aconteceu essa coisa do Banestado? Não era função do Banco Central também controlar essas remessas, ter algum tipo de supervisão? Não é? Então, isso mostra que o que nós precisamos é de tornar o Banco Central um Banco Central mais brasileiro. Não é? Já ouvi isso mais também. Mais aqui fora, eu já ouvi na Praça Financeira de Zurique falar o seguinte, pô, o Banco Central de vocês opera contra o país, pra gente é bom, mas opera contra o país. Eu vi isso aqui de gringo, Maria Lúcia. Isso porque só não vê quem não quer, entendeu? Olha como que ele faz, olha os prejuízos do Banco Central com operação de swap. Olha esse torra de reserva no final do ano. Por quê? Porque o mercado queria dólar. Então ele torrou. Eu ia perguntar isso para você, Maria Lúcia. Você sempre denunciou, com muita propriedade, a farra do swap cambial, que traz aqueles prejuízos altíssimos, né? Dava um prejuízo recorde lá no Banco Central. Mas agora eles pararam de fazer isso, estão vendendo reserva ali à vista, queimando a reserva. Você está satisfeita com essa mudança de comportamento, Maria Lúcia? Claro que não, né? Agora não parou não, viu? Esses dias tem oferecido swap, sim. Tem oferecido novos contratos. É os dois ao mesmo tempo, então, agora. Faz as duas coisas. No final do ano, é que foi uma bolada de 33 bilhões de dólares. Deu um baque de 33 bilhões de dólares nas reservas e entregou para o mercado. Agora, quando a gente fala em usar as reservas para investimento, é como se a gente estivesse cometendo um pecado mortal, entendeu? É como se estivesse matando alguém. Peraí, quer dizer que usar as reservas, parte das reservas, para fazer investimento, recuperar nossa indústria, nossas estradas e tudo mais, isso não pode. Nossas estatais, investir nas estatais, não pode. Por quê? Porque as estatais eles têm que deixar bem depredadas mesmo para privatizar mais barato, né? Para entregar o patrimônio mais barato ainda. Então, olha, Rômulo, é triste a gente falar dessas coisas e se o nosso povo não acordar e não participar, infelizmente, esse processo ele vai se aprofundando, porque se não houver uma resistência efetiva, a tendência desse processo é aprofundar, porque
os interessados têm seus tentáculos no poder, não é? E aí atuam para ficar cada vez mais com os nossos recursos orçamentários, com as nossas reservas, com o nosso patrimônio público. Como é que você, o pessoal da Auditoria Cidadã, fica fazendo acompanhamento? Porque essa é parte da jogada, né? Tirar do bolso do colete, entrou na pauta, tal, aprovou, tem quórum, blá, blá, blá. Isso, eles jogam com isso. Como é que você consegue sempre estar de olho e poder avisar a gente antes, como você está avisando agora, de que vai entrar na pauta essa semana tanto o roubo da securitização como da independência do Banco Central? Algumas notícias saem até na grande mídia, né? Por exemplo, essa do Banco Central foi até em função daquelas declarações do Bolsonaro, convocando, ele retuitou e compartilhou um Twitter chamando o povo para o dia 15 contra o Congresso, né? Quando ele retuitou aquilo, logo depois, ele apareceu abraçado lá com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que também está viajando, deu declaração aí do exterior, falando, não, está tudo tranquilo, a pauta vai continuar. Saíram essas notícias de que a pauta, principalmente a pauta econômica, não será afetada, e saiu também a notícia de que o que antes estava acontecendo, que era uma certa de disputa entre o Senado e a Câmara, porque tem um projeto que corre no Senado, que é um projeto que é um conjunto de projetos que foram compilados no projeto 19 de 2019. E na Câmara tem o 112 de 2019. Então, havia uma certa disputa pelo protagonismo da independência do Banco Central. Olha só, eles disputando por um troféu que é uma coisa terrível para o país, que essa independência do Banco Central coloca o Banco Central acima de tudo e de todos como um ente autônomo que vai fazer suas próprias regras, que o presidente da República não pode demitir seu presidente, seus diretores, não é? E, enfim, uma coisa que não... E ainda legalizando esses mecanismos financeiros que eu já falei. Então, a notícia que saiu é que acabou essa disputa. Já está acertado que vai ser votado no Senado, agora, nas primeiras semanas de março, o projeto 19, e aí ele vai para a Câmara. Quando ele for para a Câmara, ele vai ser apensado ao 112 de 2019, que está na Câmara, e vai ser aprovado, porque está tudo em regime de urgência. Não tem debate. Não tem mas é consenso entre todos os partidos. A gente está vendo aí governadores do PT, do PCdoB, do PSB fazendo lobby em Brasília pela securitização, por exemplo, e não me consta que nenhum desses seja contrário à independência do Banco Central, Maria Lúcia. Pois é, isso é alarmante mesmo. Então, quando você fala assim, como é que você tem energia para ir lá? Por favor, dê a receita para a gente. É preciso ir. Ainda que a gente saiba que as chances são mínimas. É a necessidade que faz o sapo pular, é isso? É a necessidade de causar um mínimo de constrangimento, de chegar lá e falar assim, olha aqui, o poder que vocês têm aqui não é de vocês. Vocês estão aqui como representantes. Quem é que vocês estão representando? Tem que ter alguém que chegue no Congresso e fale isso para os deputados. Afinal de contas, vontade de quem que vocês estão representando aqui? Porque esse projeto de securitização é contrário aos interesses do povo. Esse projeto de independência do Banco Central é contrário aos interesses do povo. Não é? Então, a gente provoca, Rômulo, um mínimo de constrangimento. E vou te falar, vários assessores nos falam em off. Vocês estão certíssimos. Continuem. O partido está se reunindo lá agora por causa que vocês estão aqui. Por causa desse papel aqui que vocês estão distribuindo. Então, alguma coisa provoca. Agora, se a gente tivesse mais pessoas lá dentro, por isso a sua convocação aí aos militantes do Duplo Expresso é tão importante. Né? Quem não estiver em Brasília, gente, enviem cartas. Já tem lá na página da Auditoria Cidadã um modelo de carta em relação à questão da securitização e
Nós vamos colocar amanhã, segunda-feira, o modelo de carta em relação à questão da independência do Banco Central também. É sensacional essa iniciativa, porque diversas vezes, né, você fez também aquela notificação extrajudicial no ano passado, várias vezes você não conseguiu enterrar até aqui, porque também você não é milagreira ainda, né? Assim, então, é quase que uma santa na terra, mas não é milagreira ainda. Então não conseguimos enterrar essa história. Mas várias vezes saiu da pauta por essas movimentações que você faz ali no último minuto. Então, como você falou, o pessoal quer botar na pauta, mas a gente pode conseguir derrotar que nem você derrotou no ano passado. Então é fundamental, eu reforço aqui, por favor, quem puder, que ajude, né? Quem está em Brasília indo lá presencialmente, mas também mandando os e-mails e também no Twitter, né? Vamos encher ali o... Porque no Twitter não tem como apagar. No Facebook, Maria Lúcia, o pessoal sabe quando tem coisa inconveniente, eles vão e apagam um comentário. No Twitter não tem essa. Então vai nesses deputados e coloca lá, pega o material da auditoria sempre graficamente perfeito, com didatismo de todo mundo, começando pela Maria Lúcia Fattorelli. Então, assim, é importantíssimo que a gente mostre que não vai passar em brancas nuvens, porque eles contam com isso. Né? E não pode, a gente tem que mostrar que a gente está vendo, que a gente está atento, Maria Lúcia. Isso, e lá na frente, quando dá errado, infelizmente, não é? Infelizmente, muitas vezes é tarde demais, por exemplo, a emenda do teto. Quando estava lá correndo, né? Nós fizemos mini vídeo, nós fizemos até aquela animação, fizemos uma animação para mostrar que tudo ia ficar congelado sob um teto de 2016, sujeito apenas à atualização pelo IPCA, e o gasto com a dívida, ó, fora do teto à vontade, também o gasto com as estatais, que estão sendo criadas para operar o esquema fraudulento da securitização, também fora do teto, tá? Nós denunciamos, não adiantou, passou. Agora, nós já estamos vendo aí setores do Exército, Rômulo, trabalhando meio horário. Por quê? Não tem recurso. Por falta de recurso, até o Exército brasileiro humilhado. Nesse governo, hein, que está todo militarizado. Está faltando dinheiro para o Exército. Por quê? Por causa da emenda do teto. A emenda constitucional 95. Então, lá atrás a gente avisou que isso ia acontecer. Mas pouquíssimas pessoas reagiram àquilo ali. A maioria fazia o discurso da responsabilidade fiscal como se fosse responsável você deixar de gastar com educação, com saúde, com investimento, para gastar com os mecanismos fraudulentos que geram dívida pública e transfere dinheiro para banco. Por isso que a economia brasileira está patinando, o PIB caiu pesadamente em 2015, 2016, agora está paralisado há anos, e os bancos batendo recorde de lucro a cada trimestre. Como é que pode uma coisa dessa? Não, se não está crescendo, é transferência de riqueza. Simples assim. Claro, é evidente que tem um mecanismo que transfere recursos para banco. Não é só da prestação de serviço que eles estão lucrando, apesar do escândalo do preço das tarifas aqui no Brasil, mas não é só isso. A bolada vem desses mecanismos financeiros. Então, agora, na independência do Banco Central, nós estamos mais uma vez alertando, inclusive, as entidades que defendem os direitos humanos, porque é muito fácil você fazer discurso bonito, defendendo direitos humanos, mas na hora que você mostra, olha aqui por que não tem dinheiro para os direitos humanos. Aí, mas fica complicado, Maria Lúcia, quando muitas dessas ONGs e movimentos são sustentados por financistas estrangeiros que ganham com isso. Então, quantas ONGs de direitos humanos no Brasil não são bancadas pelo George Soros? Ele que fez o ataque especulativo que quebrou o real em 99, por exemplo, né, que nos legou Armínio Fraga, né, que tem... Aí ele também deve estar nervoso com coisa de CC5 aí, que dá para sair. Porque ele era autoridade naquele momento, né, era o presidente do Banco Central no segundo governo Fernando Henrique. Então fica complicado. Como é que eles vão falar do sistema da dívida se eles são bancados com bolsas de financistas que ganham com o sistema da dívida? Duplo Expresso.